Olá, é um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre gerenciamento, gestão no agronegócios. Meu nome é José Lupoli, eu sou professor do Departamento de Marketing da Universidade de São Paulo, sou doutor e mestre em administração com foco em estratégia e mercados e além de professor, eu também sou consultor, atuo principalmente com organizações interessadas em desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de novos mercados. E para conversar com vocês sobre gestão, gerenciamento, é algo que me dá muito prazer, porque o setor de agronegócios é um setor de extrema relevância para a nossa economia, que tem uma participação muito intensa em todo o contexto econômico brasileiro. No entanto, se comparado com outros setores, como a indústria, comércio, serviços, o setor de agronegócios ainda se mostra menos técnico, menos profissional. Ainda se percebe com muita intensidade uma gestão amadora, um processo mais de usos e costumes. E a economia mostra os resultados, os mercados, o desempenho das empresas, que a aplicação de abordagens técnicas, que o profissionalismo das pessoas que atuam nas organizações promovem resultados superiores se comparado com aquelas que ainda sofrem da gestão menos técnica, menos amadora. E eu acho que isso é de grande importância. Nós estamos percebendo que nos diversos negócios ligados ao agrobusiness, nós estamos vendo uma preocupação crescente nessa qualificação, nessa capacitação técnica das pessoas que estão atuando dentro desse importante setor. E estou aqui principalmente para incentivar e reforçar essa percepção, porque é extremamente importante para o setor, para as organizações, que esse processo de qualificação seja crescente, cada vez mais intensificado. Por quê? Porque embora o Brasil seja um dos maiores exportadores mundiais de quase todos os produtos agroindustriais, nós temos uma participação muito pequena nas receitas se comparado com as exportações dos outros países. Nossa participação no volume bruto em dinheiro das exportações gira em torno de 1,7%. Por que a nossa participação é tão pequena no total das exportações mundiais? Porque nós somos exportadores de commodities, porque nós exportamos produtos in natura. E isso é extremamente sério para nós. Por quê? Porque nós precisamos agregar valor aos nossos produtos. E o que significa esse negócio de agregar valor? Agregar valor, fundamentalmente, é transformar os produtos in natura em produtos de consumo. É integrar atividades, integrar mão de obra, integrar tecnologia para transformar esses produtos. Para vocês terem uma ideia, o que nós exportamos de café em saca
fazendo os cálculos, gira em torno de R$ 7,00, R$ 7,50 o quilo. Esse mesmo produto vai para a Alemanha, que beneficia esse produto brasileiro e nos exporta em forma de café em cápsulas, por exemplo, que quando você calcula seu preço, chega a R$ 50,00 o quilo de café. Nós estamos falando de quase 720% a mais em termos de valor agregado. Isso ocorre em diversos outros setores, em que nós exportamos o commodity e adquirimos produtos industrializados, trabalhados, beneficiados. Por que isso acontece? Porque nós não temos uma visão estratégica da cadeia, porque nós precisamos de gestores capacitados tecnicamente para inovar, para desenvolver projetos, para criar novas estruturas dentro dessa cadeia de valor do agronegócios. Apenas para exemplificar a relevância desses aspectos de valor agregado, de aumentar nossa participação na cadeia produtiva, vamos falar sobre nossas exportações de café. Nós exportamos café em saca de 60 quilos, que quando nós calculamos o preço por quilo das nossas exportações, gira em torno de R$ 7,50. Esse café ele é exportado para a Alemanha, que recebe o produto, beneficia e exporta para nós brasileiros as cápsulas de expresso, que quando nós fazemos os cálculos por quilo, essas cápsulas custam em torno de R$ 50 a R$ 55 o quilo. Uma diferença a favor dos alemães de 700% aproximadamente. Isso é algo que não pode acontecer. Nós não podemos nos dar o luxo, com o nosso tamanho, com as nossas necessidades de oferta de emprego, com as nossas necessidades de divisa, abrir mão para um país industrializado de 700% de receita. Como alterar essa situação? Como alterar esse estado de coisas? Essa é uma pergunta que todo setor precisa fazer, e precisa fazer de uma forma organizada. Buscar soluções. Eu comento muito em aulas, em discussões com representantes do setor, que nós vemos as pessoas do setor discutindo muito sobre as nossas deficiências de transporte, discutindo muito sobre o custo Brasil, discutindo muito sobre a falta de apoio público ao setor, às empresas do setor. Quando, na verdade, nós deveríamos discutir sobre soluções. Em vez de organizar estruturas para fazer lobbies junto ao governo, buscando um subsídio a mais, buscando uma renegociação a mais, por que não estruturar uma análise estratégica das nossas necessidades, pontuar as nossas necessidades em infraestrutura, de suporte de negócios, integrar tudo isso, consolidar e aí sim fazer um lobby organizado, orientado para o que deve ser feito
em que momento, quais são os impactos esperados em termos de receitas, de emprego. Porque o que a gente vê é uma discussão eterna sobre os problemas e aquela expectativa para que o governo faça alguma coisa. Eu acho que o governo tem que fazer alguma coisa, sem dúvida nenhuma, mas ele precisa fazer alguma coisa orientado por meio de um plano estratégico para o setor, para as diversas necessidades. Que essas estratégias sejam priorizadas, que sejam avaliadas em termos do impacto, em termos do custo, em termos da complexidade ou simplicidade delas. Para isso, nós precisamos de gente técnica no setor. Individualmente, os empresários, os executivos, as executivas, precisam entender que, ok, temos problemas estruturais? Temos problemas estruturais. As soluções são simples? As soluções são fáceis? Não, não são simples, não são fáceis. Realmente vai precisar uma mobilização integrada do setor. Mas, e eu como empresa, como é que eu posso ter sucesso, ter resultados, apesar dessas limitações, dessas restrições? Essa pergunta é muito importante, porque senão eu vou ficar sentado na varanda da propriedade, tomando café e reclamando da vida. Quando, na verdade, eu preciso profissionalizar. E profissionalizar não significa sofisticar demais, não, não. É entender o que, por exemplo, é um ponto de equilíbrio. Né? O ponto de equilíbrio, o que é isso? O ponto de equilíbrio é quando eu igualo as receitas com os meus custos. Então, eu preciso entender os meus custos. Preciso pontuar esses custos. Saber o que é um custo fixo, o que é um custo variável. Eu preciso saber que técnicas eu posso utilizar para formatar uma ação, um projeto. E não só formular um projeto, mas como traduzir uma boa ideia numa ação empresarial, numa ação estratégica. A empresa. Quando se fala em empresa, as pessoas ficam pensando em grandes corporações, em grandes organizações sofisticadas. Não, não há nada disso. Um mestre de obras responsável por 2 pedreiros, ele é um gestor, ele é um gerente. Da mesma forma, um chefe de família ou uma chefe de família, ela está gerenciando uma organização, uma empresa. O que define uma empresa não é o tamanho. O que define uma empresa é os recursos que estão disponíveis, o objetivo que essa organização tem para a sua existência. Seja para criar os filhos, seja para a sua realização pessoal. Então, uma família é uma empresa, é uma organização, sim. Ou pode ser visto como uma empresa. Organização é, mas pode ser visto como uma empresa. E tem receitas, e tem custos, e tem processos rentáveis, processos não rentáveis, muito próximo a uma grande corporação. Então, uma pequena propriedade, uma propriedade familiar, um negócio familiar, pode sim desenvolver e aplicar estratégias. Pode sim dominar conceitos de gestão, de gerenciamento, conceitos financeiros, conceitos de mercado. Não é porque eu sou um produtor familiar que eu não posso ir até o consumo para identificar as necessidades desse meu consumo, desse meu consumidor, trazer essas necessidades para a minha propriedade, desenvolver soluções. Nem sempre as soluções são sofisticadas, são caras, envolvem grandes investimentos. Envolve, na maioria das vezes, inteligência criativa, inteligência adaptativa. E isso, as técnicas de gestão nos ensinam, nos preparam. Então, eu defendo muito que não importa
aonde eu esteja, em que contexto que eu esteja, seja empresário, seja um pequeno produtor, seja um executivo, uma executiva, seja um profissional de algum momento da cadeia, eu preciso me profissionalizar tecnicamente. Eu preciso me relacionar com os outros elos da cadeia no sentido de buscar formas da cooperação, que apesar do custo Brasil, eu consiga reduzir o impacto desses custos na minha atividade, na minha gestão. Agora, para isso, eu preciso começar a ter uma visão profissional. Procurar entender como eu posso agregar valor ao meu produto. Como eu posso sair da armadilha da diferenciação? Ou se eu não puder sair da armadilha da diferenciação, como eu posso, através das abordagens técnicas, aí não só de gestão, mas do próprio setor, da própria área, como é que eu posso absorver, desenvolver essas técnicas dentro da minha propriedade? Qual é o melhor insumo para a minha condição? Pensar sobre essas coisas, lembrando que redução pura e simples de custo é uma atitude burra. Muitas vezes eu tenho um acréscimo de custo no preço de um insumo, mas que me pode alavancar a produtividade em níveis muito maiores do que eu já tenho, do que eu estou gastando, desculpem. Então são essas perguntas importantes de serem feitas. E a estratégia, principalmente a abordagem estratégica, organizacional, ela é muito útil nesse sentido. Porque não que a estratégia seja uma panaceia que vai resolver todos os problemas, é claro que não. Mas é uma ferramenta que educa, que orienta o nosso comportamento. Porque a estratégia nos ajuda a fazer perguntas certas, as perguntas corretas. Do tipo, aonde eu quero chegar? Qual é o nível de desempenho que eu espero para o meu negócio, para o meu produto, para a minha empresa? Quem é meu cliente? A estratégia tem ferramentas que me ajudam a avaliar os diversos grupos de clientes, que me ajuda a escolher aquele grupo de clientes que pode ser mais interessante para mim, que pode ser mais atrativo, que me ajude a atingir os meus objetivos de negócio com maior facilidade. Porque muitas vezes o que a gente observa no dia a dia são organizações, são empresários, executivos que atuam no mercado de uma forma metralhadora, vendendo o que tem para todo mundo. E muitas vezes, em função desse desespero de atender a todo mundo, acaba entregando seus produtos, acaba se submetendo a condições de clientes que não são rentáveis. Então, quando você tem técnicas que te ajudam a avaliar que cliente é mais interessante, por que ele é mais interessante, isso facilita muito. Por quê? Porque nós temos que atuar de uma forma seletiva. Porque quando a gente procura ser tudo para todos, a gente não consegue se diferenciar. Porque sempre vai ter um especialista. E se não tem esse especialista no Brasil, tem no exterior. E é aí que eles, desculpa a expressão, nos derrubam. Além de escolher os melhores clientes, as abordagens técnicas te ajudam também a identificar o que esses clientes esperam, o que eles buscam, como é que é o ambiente competitivo, quem que você vai enfrentar em termos de concorrentes, por exemplo. Te ajuda a identificar as necessidades desse grupo de clientes.
Porque essas informações são fundamentais para que você possa desenvolver as ações, as estratégias, os projetos, os produtos, os serviços que atendam esses clientes mais atrativos, mais interessantes. Então, daí você desenvolve essas soluções. Agora, vem um grande problema hoje, que a gente observa e chama atenção, que não é só um problema do setor de agronegócios, mas é um problema de todas as organizações. A gestão estratégica auxilia muito você a obter as informações, a elaborar os projetos, as soluções. Aí você vai enfrentar um problema que eu chamo a atenção, não é apenas do agronegócio, mas da grande maioria das organizações. Nós fazemos planejamentos, nós temos ótimas ideias, mas nós temos uma dificuldade enorme de implantar essas ideias, de transformar esses planejamentos em ações, em resultados. E a abordagem técnica da estratégia organizacional também oferece ferramentas para que você traduza as boas ideias, traduza os seus planos em ações efetivas para você, para o seu negócio, para o seu produto. Então, é muito importante não apenas planejar. Somos ótimos planejadores, mas somos péssimos executores. E para a execução, você precisa estabelecer objetivos, você precisa estabelecer indicadores concretos de desempenho, estabelecer metas de desempenho, comunicar essas metas para a sua equipe, para o seu grupo de colaboradores. Você precisa alocar os recursos necessários, identificar as necessidades de recursos. Você precisa aplicar esses recursos dentro de um cronograma e acompanhar se o processo está atingindo ou não os objetivos que você estabeleceu. Então, execução é fundamental. Sair das ideias e ir para a execução, ir realmente para campo, fazer as coisas acontecerem. E eu preciso de ter ferramentas que me auxiliem, que me ajudem, porque nós não fazemos nada sozinho. Nós precisamos da nossa equipe, dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários, dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores. E eu preciso então ter ferramentas que me ajudem a acompanhar o desempenho de todos esses envolvidos. Ferramentas como mapas estratégicos, ferramentas como cronogramas, indicadores, metas, métricas de avaliação financeira. Por isso que eu preciso aprender essas técnicas, porque essas técnicas são muito úteis para mim, me ajudam a enfrentar todos esses desafios, que precisam ser enfrentados. Eu acho mais importante, se me pedissem um conselho como consultor, como professor, coloque a mão na massa realmente. Para de reclamar, de tocar dia a dia, apagar incêndio. Pense no seu negócio de uma forma estratégica. Não fique apenas apagando incêndio, buscando sal na cooperativa, porque está acabando na fazenda. Pense, para que eu uso sal? Qual é a aplicação estratégica? Como aquele sal vai impactar no meu resultado? Será que não tem sal diferente? Será que não tem um proteinado mais interessante? Qual é a relação de custo-benefício em termos da minha expectativa de engorda? São essas as perguntas estratégicas. A gente tem que fugir da armadilha do dia a dia, de apagar incêndio. A gente tem que fugir da armadilha do cafezinho na varanda,
reclamando que não tem estrada, que não tem transporte, que não tem isso, que o governo pressiona aquilo, que... Está na hora da gente fazer as coisas acontecer. E eu gostaria de sugerir o nosso curso de estratégia, que está disponível no forestclass.com.br, em que nós aprofundamos um pouco mais essa nossa conversa, apresentando as ferramentas, apresentando os instrumentos, dando algumas dicas interessantes. E eu acho que esse curso pode ser bastante útil, né, para aqueles que querem desenvolver uma visão diferente, né, do agronegócios. Também aproveito para me colocar à disposição para dúvidas, informações, troca de experiências, que eu gosto muito, que eu também aprendo muito com as pessoas do setor. No meu e-mail lupolijr@lupolijrconsultores.com.br ou pelo nosso site lupolijrconsultores.com.br. Muito obrigado pela atenção e espero vê-los em breve.